Ele deveria comprar essa briga, Sakamoto? Então a questão é essa, né? Essa saída que Lula deve ter de não ir para um lado nem para o outro, deixar rolar. É curioso, porque ontem o Davi Alcolumbre deixa a coisa acontecer naturalmente. Como é que é aquela música? Como é que é, Gi? Deixa acontecer. O pessoal que está cantando no meu ouvido, adoro, lá no estúdio, a produção. Deixa acontecer naturalmente. O Lula vai deixar rolar, é isso. Ele deveria comprar a briga de vetar, Sakamoto? Bom dia para o Josias também. Do ponto de vista técnico, ele deveria comprar a briga. Do ponto de vista político, do ponto de vista democrático, republicano, ele deveria comprar essa briga. É claro que do ponto de vista da governabilidade, ele está pensando, veja bem. E aí a gente sabe que governabilidade é a palavra que está pichada com sangue e com fezes nos muros do inferno. Né? E aí o negócio... Sangue e fezes, nos muros caramba. do inferno é governabilidade, bem grande. A pessoa chega, morre e está lá, nas portas do inferno, governabilidade. Porque é o seguinte, o ponto é que está se fazendo cálculos políticos, né? Como o Josias falou, como você comentou, neste momento, com a Câmara achando que isso é declaração de guerra. Agora, não há nenhuma justificativa, nem do ponto de vista... técnico, nem do ponto de vista da necessidade, nada além do puro interesse corporativo dos senhores e das senhoras deputados. A Câmara dos Deputados conta com 513 pessoas, eles querem passar para 531, eles poderiam apenas fazer um rearranjo interno, mas é lógico, rearranjo significa que algum de nós aqui não voltará para a cadeira, porque alguns estados vão perder representação porque, proporcionalmente ao montante do país, perderam proporção de população. Mas é normal que isso aconteça. Em qualquer democracia minimamente madura, de tempos em tempos, verifica-se as cadeiras e retira aqui, ganha ali, e aí os senhores e senhoras deputados é que lutem para poder vencer. E o pessoal quer criar o quê? Aumentar para praticamente criar uma reserva de mercado. Esse aumento no número de deputados não tem nenhuma justificativa democrática. É pura e simplesmente para garantir que os deputados e deputadas que hoje estão no Congresso tenham mais chance de garantir a sua permanência no Congresso. A gente sabe que o Congresso tem taxa de renovação, tem gente que não vai ser reeleito e reeleita, porém eles querem trabalhar com a hipótese de que todos eles possam ser reeleitos, como se fosse um direito adquirido. Não é. Olha, esses 513 deputados representam, em tese, 210 milhões de habitantes do Brasil. Nos Estados Unidos, são 435 deputados e deputadas, que representam 340 milhões de habitantes. Ou seja, você tem uma representação maior. Não é porque você aumenta a população que você vai aumentando. E você tem mudanças internas aí no meio que vão acontecer ao longo do tempo e vai tendo redistribuição de cadeira. Ou seja, você tem neste momento olha, e se a gente for pegar a questão mesmo da representação, um voto, um cidadão, um voto com o mesmo peso no Congresso, isso não acontece já. O Senado Federal, para o pessoal entender, porque muitas vezes isso é meio árido, a gente tem 81 senadores, 3 senadores por estado, porque os senadores representam as unidades da federação. Então, todas as unidades entram com pé de igualdade, independentemente da população. No caso da Câmara dos Deputados, você tem uma representação que vai de 8 deputados até 70 deputados, 8 em estados com baixa população, Roraima, entre outros, e 70, claro, São Paulo, que é o estado mais populoso da federação. A questão é que lá atrás, né, lá atrás, tipo, na década de 30, por ali, você fez o quê? Você limitou, 30, 40, você limitou o número de deputados, né, por estado, por unidade da federação. São Paulo teria mais de 100, né? E estados como Roraima teria menos que 8. Mas colocou-se um piso e um teto. E isso já gera uma desproporcionalidade incrível. Porque aí você tem em Roraima e outros estados em que o voto é mais barato. Então você já tem uma maçaroca doida que deveria ser corrigida há muito tempo, porque o Senado já tem representação paritária. A Câmara deveria ser por população. Já não é. E aí agora estão metendo uma segunda camada de distorção nesse processo de falar o seguinte, não, pera lá, a gente precisa mexer no número de deputados, de cadeira, não vamos fazer isso, vamos crescer. Tá bom, vamos colocar da seguinte forma, e se um estado que nem Santa Catarina, que ganhou deputado agora, ou um estado que nem o Pará, que também vai ganhar deputado, continuar aumentando a sua população num ritmo maior do que o resto do país? A gente vai ter o quê daqui a 10 anos?
540, depois 560, daqui a 100 anos vão ter 1.000 deputados e deputadas, a depender do que aconteça com a população brasileira, dessa desproporcionalidade entre estados, não faz sentido. Não faz sentido para além da proteção dos interesses eleitorais dos próprios senhores deputados. É um assinte, é uma sacanagem. O Lula deveria vetar, mas não vai. A chance de vetar é muito pequena. Deve fazer egípcia, faz de conta que não é com ele, deixa passar, deixa rolar, o que também é um absurdo. A gente precisa, neste momento, de um governo que fale, pera lá, já que é para cortar, corta de todo mundo. Corta do pobre, corta do rico, corta da Câmara, corta do Judiciário, corta do Executivo. O problema é que o Legislativo paga de gostoso, falando, não, eu estou evitando os excessos do Executivo. Só que os excessos deles, quem evita? Ninguém. Então você diz, Lula deveria vetar, mas não vai fazer isso, não vai comprar essa briga. E ele se fazendo de egípcia, como você falou, também não vai ter um prejuízo político disso ou não? Vai. Não, é o que acontece do ponto de vista do eleitorado. É claro que o eleitorado pode, né, uma parte da oposição pode chegar e falar, olha, o Lula não vetou, o Lula deveria ter vetado. Só que para sorte do Lula, Fabíola, nesse sentido, tirando alguns partidos, tirando acho que o Novo e o PSOL, né, o pessoal, o resto dos partidos todos são a favor disso. Uhum. É uma joint venture, é uma união, é PL, é PT, todo mundo a favor disso. Né? Então o que acontece? O bolsonarismo dificilmente vai bater no Lula por conta disso. Talvez uma parte da sociedade civil bata, mas o universo político partidário no Congresso Nacional se fechou em copas a favor disso. Uhum. Né? E o que acontece é que a própria oposição não vai reclamar, porque um estado como Santa Catarina, o PL vai querer ser bancada, muito provavelmente. Bom, vamos acompanhar diante do que o presidente Lula fará ou não, porque a gente está bem no olho do furacão dessa crise. A gente pode falar em crise, né, ô Josias? Acho que dá para a gente falar que está rolando uma crise, né? Não sei o tamanho exatamente, mas que é uma crise, é uma crise. Tem uma crise, Fabíola, mas a gente precisa decodificar adequadamente essa crise, né? O que está acontecendo, agora inclusive nós estamos vivendo... A crise alcançou o seu ápice e agora ela está na descendente. Todo mundo manejando panos quentes, o Lula dizendo que vai chamar os chefes do Congresso para conversar, os dois, Hugo Mota da Câmara, Davi Alcolumbre do Senado, muito irritadinhos em privado, mas em público, dizendo que estão dispostos. O Hugo Mota, vamos conversar pelo Brasil. Pelo Brasil conversamos sobre qualquer coisa. O outro diz, deixa acontecer naturalmente, o Davi Alcolumbre, estamos com as portas abertas. O que é que está acontecendo no Brasil, Fabíola, para a gente ler adequadamente os fatos? Está acontecendo que o Lula enxergou que o único empreendimento político que estava crescendo no país era o projeto Centrão de Poder, que é um projeto que está com um pé no seu governo e o outro na canoa da candidatura alternativa, que hoje é vista, a maioria dos chefões do Centrão, os tecelões do grupo, enxergam no Tarcísio de Freitas a principal alternativa como um candidato para disputar com o Lula em 2026. Então esse é o projeto político, o empreendimento político que mais cresce no Brasil. É o projeto Centrão de Poder. O Lula enxergou a necessidade de estabelecer uma concorrência com esse grupo. Então, a partir da derrubada do decreto do IOF, o Lula explicitou o jogo, falou, esse é o jogo, então nós também temos as nossas armas. E aí o governo passou a bombardear esse projeto e o Lula liberou o PT para fazer esse jogo, a guerra dos ricos contra os pobres, o nós contra eles, então estabeleceu-se uma concorrência. O Lula estava perdendo de goleada, estava enxergando os adversários crescerem e ele estabeleceu uma concorrência. Então, vamos fazer também o nosso jogo. E nesse jogo, nessa guerra entre o plano de reeleição do Lula e o projeto Centrão de Poder, nessa guerra, o Brasil entra como bucha de canhão. O interesse público entra como bucha de canhão. Todo mundo sabe que há um problema a ser resolvido, que as contas estão desajustadas, mas isso fica em segundo plano e a guerra está
no primeiro plano. Agora vai se estabelecer uma trégua qualquer, porque o governo ainda tem 1 ano e meio de mandato pela frente, o Lula, mas sabe-se agora que a guerra está explicitada. Temos 2 projetos de poder na rua, Fabiola.